Desde o primeiro dia, desde o dia 1 da posse do Bolsonaro, muita gente pede o impeachment dele. Ou o impeachment ou a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. E é claro que em algumas circunstâncias você até teria um argumento concreto para isso, de fato, algum tipo de violação que poderia levar ao impeachment. E, por exemplo, eu penso que foi bastante grave, logo no começo da gestão do Bolsonaro, foi o Golden Shower. Quando o Bolsonaro compartilha um vídeo dizendo que era do carnaval, com um homem urinando na cabeça do outro, atacando cidadãos a partir disso, expondo publicamente cidadãos brasileiros. Vídeo que era fake porque não era do carnaval, era de outro ano. Mas isso não foi o único ato de quebra de decoro do Bolsonaro, por exemplo, que poderia levar de fato ao impeachment. Foram vários atos ao longo desse ano. E o mais recente agora, que foi o ataque que ele realizou contra a jornalista da Folha, a Patrícia Campos Melo, quando ele vai lá, diante do gado dele, que está sempre ali na porta do Planalto, ele vai lá e diz do furo do jornalista, né, que é o jornalista que ele dá o furo sobre ele. E o depoimento do River, né? Hans River. Hans River, foi final de 2018 para o Ministério Público. Ele diz do assédio da jornalista, mas dele, ela queria um furo, ela queria dar um furo. A qualquer preço contra mim. E isso para muita gente foi um ponto crítico. Daqui não pode passar. Então você tem agora a capa da revista Isto É da próxima semana, que você tem aqui o Bolsonaro dando uma banana para as pessoas, que ele tem feito isso para jornalistas também, e o texto: o senhor das bananas. O mandatário adotou como método desprezível o ataque obsceno, em palavras e gestos, aos seus opositores. E daí, em letras grandes aqui, basta. Ao fazer menções abjetas de conotação sexual contra a jornalista Patrícia Campos Melo, Bolsonaro volta a dar demonstrações inequívocas de que fere o decoro e a liturgia do cargo que ocupa. De acordo com a Constituição, o chefe de Estado já deu caudalosas razões para a abertura de processo de impeachment. Cabe agora aos demais poderes o papel e o dever de investigar e julgar a conduta do inquilino do Planalto. Então você tem uma revista aqui pedindo a cabeça do Bolsonaro. E outros jornais também se manifestaram nesse sentido. Editorial da Folha, indicando, sinalizando que pode levar nesse sentido. Você tem uma coluna de opinião aqui do Estadão, dizendo, também levando nesse sentido, chamada Muitos Motivos para Desconfiar. A sequência de crises tem levado investidores a se questionar se o governo será capaz de cumprir promessas de ajuste fiscal e encaminhamento de reformas. Coluna do Hélio Schwartzman na Folha de São Paulo. Um ferrabras ferrando o Brasil. De baixaria em baixaria, Bolsonaro arrasta a presidência para o esgoto. Essa é uma amostra de vários artigos que foram publicados ao longo dessa semana, mostrando a indignação e revolta com o modo como Bolsonaro se comporta em relação à imprensa e a demais cidadãos, a opositores políticos, a governadores também, que ele tem criado um conflito com governadores agora também, com cidadãos em geral. É alguém que não tem respeito nenhum pelo cargo que ocupa, é alguém que não tem respeito à Constituição, é alguém que não tem respeito ao Brasil e aos cidadãos. Só que em tudo isso tem um enorme problema. Porque o impeachment, ele é um processo político, essencialmente. Não é um processo judicial normal. Não é um processo no qual as partes vão apresentar suas provas e um juiz vai julgar no final. Isso é um processo político, um processo que passa pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, e é preciso convencer deputados e senadores que é conveniente, primeiro, começar esse processo, né, convencer Rodrigo Maia a dar o início ao processo e convencer os deputados de que faz sentido remover um presidente do cargo. Sendo que muitos dos deputados que estão lá, muitos deles, surfaram na onda do bolsonarismo, surfaram nesse espírito agora antipolítica no Brasil, de desprezo das instituições, de desprezo ao sistema, de uma profunda revolução conservadora no país, surfaram na onda dos evangélicos, ou seja, tem muita gente lá dentro que se beneficia desse estado de coisas. Então, por que essas pessoas removeriam um Bolsonaro, que apesar de tudo, já dizia essas coisas antes, foi eleito por causa delas, por que eles se moveriam esse presidente e poriam em risco sua eventual reeleição? Porque o eleitor do Bolsonaro, que votou no Bolsonaro e votou nesse deputado, vai ficar revoltado porque seu voto não foi respeitado. Afinal de contas, ele foi eleito pelo povo, pela maioria do povo, pelo menos. Por ser um processo político, por ser uma decisão de políticos, não quer dizer que mesmo cometendo crimes, mesmo desrespeitando a Constituição, mesmo quebrando o decoro, a decência do cargo, que ele não tem altura para isso, nunca teve, mesmo fazendo isso, não há nenhuma garantia que um processo como esse seguiria adiante e derrubaria o Bolsonaro. Seria o certo, mas
Não me parece plausível que ocorra nesse momento. Basta a gente pensar, por exemplo, no processo de impeachment do Trump agora, que ocorreu final do ano passado e começo desse ano. Você tinha ali razões bastante evidentes e objetivas para remover o Trump do cargo. Era alguém que tinha, durante uma ligação com o presidente da Ucrânia, o Zelensky, tinha subornado o presidente da Ucrânia para que ele investigasse um opositor político dele da campanha eleitoral, que é o Joe Biden. Ou seja, de acordo com especialistas jurídicos, pessoas que trabalham em Constituição, que foram depor, o impeachment, o processo de impeachment é previsto justamente para esse tipo de circunstância, quando um presidente acha que ele pode manipular agentes políticos estrangeiros para influenciar no próprio país deles. E eles disseram o seguinte: se o Trump não for impeachmentado por isso, não há nenhum outro motivo, não existe nenhum outro motivo para impeachment alguém. Porque o que ele fez é grave, é muito sério. Então, o processo de impeachment iniciado nos Estados Unidos, o Trump sofre impeachment na Câmara dos Representantes lá, no qual necessitavam de maioria simples, e como os democratas dominam a Câmara, assim ficou fácil. Eles passaram lá, com um pouco de votos a mais, conseguiram impeachment o Trump na Câmara. Quando vai para o Senado, que você necessitava de 2/3 dos votos lá, e com maioria republicana, o que acontece? O Senado se divide em linhas partidárias e o Trump não é impeachmentado. E no esquema bipartidário norte-americano, os republicanos blindaram o Trump. No Brasil é muito mais complexo o negócio, porque você tem esse pluripartidarismo no Brasil, que você tem dezenas de partidos aí. Então pode ser que houvesse uma coligação, algum tipo de interesse para remover o Bolsonaro em alguma dessas instâncias, embora no Brasil fosse necessário, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, 2/3 dos votos. Então, nesse momento, me parece quase impossível que, primeiro, se inicie um processo, que seja aceito por Rodrigo Maia, e depois, indo para a Câmara e para o Senado, que seja aprovado isso. Porque é um processo político. Enfim, é isso. E é uma outra razão ainda mais profunda para isso não acontecer. Porque muita gente diz agora que o que há no Brasil é uma espécie de parlamentarismo branco. O parlamento agora, tanto a Câmara quanto o Senado, tem ditado os rumos das reformas, ditado o rumo das pautas de projetos. Ou seja, nesse momento, quem manda ou quem mandaria no Brasil é o parlamento e não o presidente. Por quê? Por que aconteceu isso? O Bolsonaro, durante a campanha eleitoral dele e depois de ter sumido, ele adotou uma postura beligerante contra os outros poderes, tanto contra o parlamento quanto contra o Supremo Tribunal Federal, que são 3 poderes instituídos para diluir o poder. Para que você não tenha todo o poder na mão de uma única pessoa, de um ditador, de um autocrata. Você dilui esse poder, você distribui isso para diferentes poderes que se contrabalanceiam. Se você tem abusos em um poder, o outro poder consegue segurar as rédeas. É para isso que serve essa distribuição do poder. Para que ninguém tenha uma palavra final absoluta sobre um assunto. Para que você possa contrapor. O Bolsonaro decidiu combater esses poderes. Ele dizia que não teria conchavos, que não teria toma lá da cá. E ele fez isso, de certo modo. De um modo ou outro, ele acabou fazendo isso sim. O problema é que o conchavo, ou aquilo que ele chama de conchavo, aquilo que ele chama de toma lá da cá, é a essência da política republicana. É a essência daquilo que a gente chama de democracias. É você, para governar, ter que fazer pactos, alianças, contato, negociações com outros partidos, com outros políticos. É a essência da política nesse modelo brasileiro e que você vê em outros países também republicanos democráticos. Sem isso não há governo. Então o que se faz geralmente? Por exemplo, oferecer ministérios para partidos. Então, por exemplo, o meu partido é o PSL, que elegeu o Bolsonaro, meu partido é o PSL, eu vou pôr ministros do PSL, mas também tem outros partidos que me apoiaram para a chegada no poder. Tem partidos como, sei lá, democratas. Você vai lá e você recompensa esses partidos que te apoiaram para a chegada no poder. Então você vai dar ministérios para esses partidos e assim você mostra de fato que tem uma coligação, que tem uma aliança entre você e esses partidos de apoiadores. E essa é uma redistribuição do poder também. É você, de certo modo, usar o seu cargo no governo para diluir esse poder entre diferentes partidos. O Bolsonaro não fez isso, ele não quis fazer isso. Ele está enfiando um monte de militares no poder. Militares na reserva, militares da ativa. E muita gente tem medo disso porque isso já demonstra também que pode estar levando a um autogolpe. Isso pode estar sinalizando essa aproximação íntima com o exército e que em algum momento pode ser sim que o Bolsonaro resolva, bem, agora a gente que manda nessa bagaça. E esse sinal foi dado essa semana com uma fala que foi gravada de uma conversa do general Heleno, no qual ele diz o seguinte, ouçam aqui. Nós não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente, foda-se. Live aqui, tá? Mais pra trás. O general Heleno, nessa conversa gravada, deixa muito claro
o antagonismo entre governo e parlamento. Como eles não estão satisfeitos com essa chantagem, aquilo que chama de chantagem do parlamento com o governo. No fundo, o que está havendo o parlamento compreendeu que não pode confiar no presidente, que o presidente é uma criatura selvagem, errática, estúpida. A gente não pode confiar nessa criatura, então a gente vai tocar aqui o Brasil. Se a gente não pode confiar nessa figura que manda, desmanda, não sabe o que fazer, que fala merda o tempo todo, a gente vai tocar o Brasil. E é o que tem feito. É o que eles têm feito. Pro bem ou pro mal, é o que o parlamento tem feito. Certas reformas não teriam passado se não fosse a articulação da Câmara com o Senado. Do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre. Se não fossem essas pessoas, esses políticos, atuando de modo político, o Brasil tinha ido pro caos, graças ao Bolsonaro. Porque ele é alguém que não sabe o que fazer. Então, justamente porque quem manda agora, ou quem faz as coisas funcionarem, é o parlamento, que talvez não haja nenhum interesse de derrubar o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro está neutralizado, o Bolsonaro está ali falando suas besteiras, xingando jornalistas, provocando as pessoas, mitando, mas de poder mesmo ele está muito fragilizado. Então não faz sentido tirar uma marionete, um bonecão, um bobão igual o Bolsonaro ali, tirar essa pessoa, fazer uma nova eleição e pôr alguém que realmente tenha apoio forte e consiga redistribuir esse poder de novo para o executivo. É muito conveniente para o parlamento agora continuar agindo como se fosse a presidência. É muito bom para eles isso. E talvez isso abra o caminho para eventualmente no Brasil futuro, próximo agora, uma mudança de presidencialismo para parlamentarismo de fato. O que poderia ser uma coisa boa, talvez, não sei. Teremos que refletir sobre isso aqui. Porque eu já morei em certos países parlamentaristas, como o Reino Unido e agora a Espanha, e uma grande vantagem que você tem é que as crises políticas são muito menos críticas do que no presidencialismo. Quando você tem um impeachment de um presidente, esse é um processo que para o país, é um processo que fragmenta o país, que cria tensões que são irrecuperáveis muitas vezes. Quando você tem, por exemplo, uma derrubada de um primeiro-ministro que é incompetente e uma troca, uma nova eleição, isso é muito mais fluido, é muito menos tenso, é muito menos problemático do que de fato você tem no impeachment. Troca-se governo, entra governo e as crises não são tão dramáticas assim. Além de que, via de regra, o parlamentarismo evita que certos candidatos extremistas cheguem ao poder. Então tende a ser uma coligação ali de partidos mais moderados, mais centristas, flutuando em torno de um consenso democrático. Você evitaria que certas figuras extremistas como o Bolsonaro chegassem ao poder de algum modo. Não evita isso, não impede isso, mas dificulta esse tipo de acesso. Então, para o parlamento, na minha leitura, é muito conveniente deixar o Bolsonaro se autodestruindo, isolado, neutralizado, quase sem poder, do que de fato iniciar um processo de impeachment, retirá-lo e ver o jogo mudar completamente. Para a caída do Bolsonaro ocorrer, seria necessário uma perda de influência pública, uma perda do eleitorado que está consolidado, que está cristalizado agora em torno de 20 e poucos por cento, 30%, que é bastante preocupante. Você pensar que uns 30% da população ainda apoia o Bolsonaro, isso é assustador, isso é inacreditável. E uma perda de apoio das elites também, das elites financeiras, econômicas. Quando isso acontecer, daí sim você tem as condições necessárias para ver uma pressão popular e uma pressão empresarial, uma pressão financeira sobre o parlamento para que derrube o Bolsonaro. Até isso acontecer, eu vejo poucas chances de avançar um processo como esse. Como eu disse, na minha visão, os parlamentares estão muito cômodos na posição cristã agora. Eles que mandam, eles que ditam o jogo agora. Como diria o general Heleno, estão chantageando o governo. E eles estão na posição de fazer isso. O Bolsonaro optou por um confronto com os poderes. E os poderes reagiram tomando controle do jogo. Nessa disputa antipolítica do Bolsonaro, ele que saiu perdendo. Ele que não entendeu as regras democráticas. Ele que não entendeu aquilo que deveria ser feito. E que faz parte do jogo, de fato. Ele apostou as fichas num discurso antipolítica, num discurso de confronto contra o sistema e perdeu nesse jogo. E vai continuar perdendo também. A não ser que ele radicalize ainda mais e faça um golpe. E aí sim vai ser um teste total das instituições. Até que ponto o sistema resiste ao Bolsonaro. E esse é o maior medo de todos. De que de fato ele tenha apoio das Forças Armadas e que ele consiga derrubar o parlamento, derrubar o Supremo, consiga fazer de um modo que leve ao fim da democracia brasileira. Eu vou deixar para vocês aqui vários artigos sobre isso, sobre o parlamentarismo branco no Brasil agora, sobre o controle que o parlamento conseguiu conquistar nesse momento. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Primeiro, se haverá de fato um impeachment contra o Bolsonaro, se isso vai seguir adiante, o que vocês pensam, o que vocês leem desse cenário agora? 2, mesmo se houver isso, se ele seria impeachmentado, eu acho que não seria impeachmentado, eu acho que tem muito apoio ainda de parlamentares ao Bolsonaro. Teria que haver uma grande pressão popular, de fato, uma grande pressão de quem realmente importa nesse processo, que é o povo na rua e as elites. E por fim, se vocês pensam que parlamentarismo seria uma boa saída para o Brasil, para evitar que figuras como Bolsonaro cheguem ao poder, controlando um pouco esse tipo de discurso radical e tentando moderar a política brasileira.
Me diga o que vocês pensam aí no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!